Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma live falando sobre circuito de filmes. Esse quadro foi criado com o intuito de pegar filmes que você já assiste e trazer aprendizados, trazer ações, trazer mudanças para a sua vida. E o filme de hoje é Tentando Seguir em Frente. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra tentar. Ela tem uma conotação que é como se você já começasse perdendo. Mas o filme, ele fala de superação, de mudança, de perdas, perdão, e que o poder do amor, do acolhimento, ele é transformador também. Fique ligado até o final dessa live para saber quais são os aprendizados, a história que está, o contexto desse filme, para que você possa também aplicar esse aprendizado, esse conhecimento na sua vida. Compartilhe essa live, curte essa live, para que mais pessoas tenham acesso e o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Então, o filme é Tentando Seguir em Frente. Conta a história de uma professora que ela sai de um contexto de um núcleo econômico que era mais favorecido e ela vai para um contexto mais de periferia, um contexto mais desses possíveis alunos mais de risco. E o filme, ele tem a duração de 1h47, foi lançado em 2023, é um drama. A história da Grace, ela, na infância ela sofreu alguns abusos. Diante de um cenário, uma família religiosa, alguns pontos, o fato de ser julgada, os pais, ou no caso, se a gente for pegar mais no contexto ali, o pai sendo um julgador, não sendo um apoiador, a mãe omissa, vendo uma situação e aceitando aquilo, provavelmente por causa do contexto da religião. E aí já começa o filme, nesse contexto, e vai o desenrolar desse filme no momento que a Grace ela perde o marido dela. A coisa começa a desandar, a parte emocional começa a ser abalado. E o que eu aprendo em termos desse filme, um aprendizado que a gente for reparar, toda vez que a gente fala de mudança, a gente está falando de organização ou reorganização daquele contexto. Não tem como eu falar de mudança se eu não falar de organização ou reorganização. A mudança, ela rima com isso. Então você, na parte emocional, você está muito abalada, internamente quer dizer que você está confuso, muitos sentimentos ao mesmo tempo e você sem clareza. Você organiza esse momento interno emocional, você consegue ter a mudança que você quer. Você está no local de trabalho e está tendo muitos conflitos, você organiza ou reorganiza a parte emocional nesse ambiente e aí você tem uma transformação, uma mudança. Então eu consegui visualizar e trazer, no caso como aprendizado, que qualquer mudança que você faça, ela passa pela organização ou reorganização daquele aspecto.
Um outro ponto bem interessante é Grace, ela entra no processo de bebê e ela precisa fazer uma reabilitação. Então, como é duro essa abstinência, o quanto esse processo de largar um vício, ele pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo, né, ter a perspectiva de mudança diante daquela situação. Quando tem uma dependência de algo, né, um vício literal, né, de uma bebida, uma coisa, existe uma dependência emocional envolvida também nesse processo. E junto com essa dependência emocional, esse processo de não beber ali, a gente vê que é bem doloroso, mas quando ela sai, ela de fato consegue alguns passos, né, avançar diante da situação. O filme também traz a temática do perdão. Existe essa situação do pai, eu vou falar exatamente ali, né? Existe uma questão de estupro, né? E ao mesmo tempo existe uma aceitação, ou não acreditar, ou existe um contexto maior para que esse fato ele não venha à tona, seja camuflado e ainda, Beta, seja bem-vinda, que ainda cause uma raiva na Grace, para que de fato, no momento posterior, né, depois de ela trabalhar muito a parte emocional, ela poder liberar o perdão para esse pai. E a gente sabe que o perdão não é para outra pessoa, mas para si. Renata, seja bem-vinda. Então, quando você perdoa essa outra pessoa, você está liberando perdão para si. Você o tempo todo está falando de si. O perdão é para as suas questões, para que você se liberte das suas questões. Então, o perdão nesse filme é fundamental. E o grande ponto que eu achei também interessante desse filme é aonde ela está dando aulas, que é já no nível econômico mais baixo, ela consegue entender que o que é curativo é a parte do acolhimento, é o amor. Tanto é que em uma passagem do filme fala que os doutores falavam que tal situação iria ser curada de tal forma. Só que na verdade o que curou foi o acolhimento. Foi na verdade o olhar, né, de sujeito para sujeito, e essa recuperação desses jovens que estão em um local que a Grace ela vai e começa a trabalhar nesse local. Ela compreende isso, que o amor, o acolhimento, e não às vezes não é o intelectual, aquelas pessoas que têm o conhecimento, que têm o direcionamento, às vezes não é isso que cura. Às vezes até só isso não é o suficiente. Existe a parte do humano, né? Olhar o outro como humano. E isso pode ter um poder curativo muito grande. Então,
tem alguns pontos aí bem interessantes. Se você não assistiu esse filme, assista, né? Tentando seguir em frente. Eu sempre faço a ressalva dessa palavra tentando. Não concordo muito, porque você já entra na situação já como se fosse derrotado, como se a coisa não fosse evoluir, né? Avançar. Então, nesse sentido, é interessante que você possa trocar, né? Mas o filme, o nome é esse, né? Em vez de tentar, fazer, seguir em frente. Então, esse foi os aprendizados desse filme. Espero que tenha feito sentido para você. Compartilhe essa live, curte essa live. Você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal e forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.